E finalmente a espera acabou, chegou a hora de matar a saudade do Fluminense, vai começar a temporada 2023, sejam muito bem-vindos, você torcedor tricolor, ao primeiro pré-jogo desta temporada, já estava ansioso já, Copa do Mundo, né, do ano passado fez com que as férias fossem bem maiores, há 2 meses a gente já estava na expectativa em ver a bola rolando. É claro que esse momento de janela de transferência, chegada de reforços, gera uma expectativa, uma ansiedade boa, mas a gente quer ver bola rolando, a gente quer ver o Fluminense no Maracanã, a gente quer estar em loco, viver aquele clima novamente de grandes jogos, e agora finalmente chegou esse momento. Vamos para o primeiro desafio desta temporada, que promete ser um grande ano. É claro que tem que ter os pés no chão, sim, mas é muito válido ter expectativa. Por tudo que o time fez em 2022, com a chegada de reforços, eu acho que vale sim ter confiança de que 2023 vai ser muito melhor. Primeiro desafio é o Rezende. Neste ano, certamente vamos ver alguns reforços em campo, jogadores que chegaram para esta temporada, e isso também, claro, gera uma ansiedade muito grande para ver como que esses jogadores vão se sair com a camisa tricolor. A boa notícia é que os 7 contratados, os 7 reforços foram regularizados no bid da CBF, mas só o Guga não vai entrar em campo porque ele tinha pendências, como eu vim informando para vocês, questões jurídicas envolvendo o Atlético Mineiro. Isso atrasou, né, o envio da documentação. O nome do Guga consta no BIRA, mas ele extrapolou o prazo mínimo para regularização dos jogadores que estarão em campo nesta primeira rodada. Então a expectativa é que na segunda rodada ele esteja disponível. No mais, o mesmo aconteceu com o Giovani, só que o Giovani ainda deu tempo, né, porque ele veio, né, da Europa, veio do Ajax, então essa documentação ela é um pouco mais lenta, mas enfim, ele conseguiu resolver isso a tempo. A estreia no estádio Raulinho de Oliveira, local onde o Fluminense costuma se dar bem, nos últimos 5 jogos por lá, o Fluminense venceu 4 e ainda conquistou a Taça Guanabara de 2022, justamente em cima do Rezende. Pela terceira vez, o Flu vai estrear no Campeonato Carioca jogando no Raulino, algo que não acontece já há 7 anos. Esse foi um levantamento feito pelo GE. Globo. Em 2015, o Fluminense venceu o Friburguense na primeira rodada da Taça Guanabara, 2-1 com gols de Fred e de quem? Vina. Vina, né? Ele mesmo. Falamos tanto de Vina ao longo dessas... Vocês já não estavam mais, nem eu, estávamos aguentando mais ouvir e falar sobre Vina. Enfim, e depois, no ano seguinte, o Fluminense perdeu por Volta Redonda por 3-1. O Fred novamente fez o gol do Flu. Na história são 116 jogos lá no Raulino, desde 1976, 65 vitórias, 25 empates, 24 derrotas, um aproveitamento de 63%. Adversários de hoje, Fluminense enfrentou ao longo aí da história, em 13 oportunidades o Rezende, foram 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E como eu disse, foi justamente contra o Rezende, ano passado, que o Flu conquistou a Taça Guanabara, 5 anos depois, com uma goleada por 4-0, gols de Arias, Martinelli, Nonato e também do zagueiro Heitor Contra. Vamos relembrar rapidinho esses gols que valeram aí o título da Taça Guanabara. E saída errada, vai pintar o primeiro gol do Flu, toque do lado, tá lá dentro! Essa bola no Arias, passa a primeira, passa a segunda, vai fazer o segundo, passou pelo goleiro, foi puxar, é pênalti não, tocou no meio, tá lá dentro, tá na frente, Nonato vai fazer cruzado, olha lá, tá lá dentro! Bola mais à frente, a chance boa, Martinelli botou, Samuel pro meio, a chance do gol, tá lá dentro! E agora, qual será o time que o Diniz vai mandar a campo? É isso que todo mundo quer saber. A primeira escalação do Fluminense em 2023. E bom, ao longo dos últimos dias eu fui colhendo informação aqui, colhendo informação ali. E o que eu ouvi ontem foi de que o Diniz ainda está avaliando porque alguns jogadores não estão ainda 100% fisicamente. E quando eu digo 100% fisicamente, não porque estão abaixo, mas pode ser por questão do desgaste físico. Isso eu não consegui especificar, tá? Mas o Diniz, vocês sabem que ele manda para jogo. Se o jogador disser que está bem, vai jogar. Geralmente é isso que acontece. Então a gente trabalha com o time principal do Fluminense aqui, só que tem dúvida no ataque.
né? Marrone, como eu venho falando para vocês, vem treinando muito bem. Vem se destacando na pré-temporada, fisicamente principalmente, está voando fisicamente e tecnicamente também muito bem. Então ele disputa uma vaga, é uma possibilidade para o ataque, assim como o Keno, que é um dos reforços do Fluminense. Na lateral esquerda, o Jorge deve entrar jogando normalmente. Então o Fluminense, eu vou esboçar o Fluminense contra o Resende com Fábio, Samuel Xavier, Nino Manuel e o Jorge na lateral esquerda, André, Martinelli e Ganso. Aí no ataque a gente tem a dúvida aí de Keno e Marrone, com John Arias e Germán Cano. Só que o GE. Globo trouxe uma outra possibilidade, que é praticamente a manutenção do time que fechou 2022 com o Iago no meio de campo. Só o Jorge entrando na lateral esquerda e o Iago sendo mantido, então Keno e Marrone ficariam no banco de reservas. É uma outra possibilidade também. Vamos aguardar para ver a escalação oficial, mas são essas as possibilidades que o Fluminense tem para este primeiro jogo contra o Resende. E eu vou chamar meu amigo e comentarista aqui do canal do Lessa, Alexandre Vasconcelos, que vai trazer a expectativa dele para esse jogo e como o Flu deve se comportar em campo de acordo com essa escalação base. Valeu, Lessa. Amigas e amigos tricolores, vamos olhar qual pode ser a escalação do Fluminense para estrear contra o Resende. Pelo que a gente tem de informação, a mais provável é essa aqui. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Jorge na lateral esquerda, estreando. André, Martinelli de segundo homem, Ganso, Arias pelo lado esquerdo, Keno pelo lado direito e Cano no comando de ataque. Lembrando que muitas vezes esse time circula e não guarda tanta posição assim. Mas quais são as possíveis variações? Estou assinalando aqui Martinelli e Keno. Por quê? Primeiro porque Keno e Arias podem jogar em lados diferentes. E Martinelli e Keno são as possíveis dúvidas ou trocas nessa escalação. No caso de Keno, pode entrar Marrone, que vem treinando bem, atuando pelo lado direito do ataque. Já no meio de campo, no lugar de Martinelli, Lima, contratação vinda do Ceará, também pode estrear ali como segundo homem, e é um jogador que vai trazer muita versatilidade para esse meio de campo, pelas suas características de poder jogar em várias posições no meio de campo e até no ataque. O que faz, por exemplo, quando a gente tiver aí na tela no exemplo de uma bola concentrada no lado esquerdo, onde você já começa a ver algumas diferenças que o Lima traz e também o lateral Jorge. Afinal de contas, o Jorge, ao contrário dos laterais do ano passado, ele pode jogar por dentro como um construtor, fazendo com que o Arias ou o Keno, quando estiverem no lado esquerdo, possam puxar a extremidade para o lado de lá, e aqui nesse caso, você já vê o Lima aberto no outro lado, fazendo o outro extremo para poder receber a inversão de bola. O Lima pode fazer isso. Mas também o Lima pode aparecer como meia de chegada perto de Ganso, deixando o extremo para, por exemplo, Keno ou Arias quando estiverem do outro lado. E o Lima também tem característica para ser o construtor, e nesse caso, por exemplo, o Samuel Xavier atuar aberto, ou o Samuel Xavier se aproximar e Keno e Arias atuarem abertos também. O Lima vai trazer um pouco mais de repertório a esse elenco e a essa formação do Fernando Diniz. Então essa é a provável escalação para a partida que a gente acredita, com Martinelli de segundo volante e Keno estreando ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, invertendo com Arias. É isso, Lessa, amigas e amigos tricolores. Boa sorte pra gente nessa estreia. Vamos lá, saudações tricolores. Valeu, meu amigo Alexandre Vasconcelos, que seja realmente um grande jogo. Bom, confesso que eu gostaria de ver mais um atacante e não o Iago. Confesso. O Keno ou o Marrone, já que o Marrone treinou muito bem na pré-temporada, ver se realmente ele treinou muito bem, ver se ele vai jogar muito bem. Mas assim, há uma preocupação física porque os jogadores vão estar com a perna pesada. Inclusive eu falei com uma pessoa que me disse, olha, esse jogo vai ser muito difícil, não porque o Resende tem um timaço, não, mas porque os jogadores estão com a perna pesada, vem de uma pré-temporada muito forte, dias intensos de treinamento, então o jogo pode se tornar bastante complicado por isso. Então vamos aguardar qual vai ser a decisão do Diniz, mas eu tenho expectativa que ainda pode entrar mais um atacante ali. Vamos ver o que vai acontecer, até porque o Lima vai brigar por vaga nesse time. O Lima também treinou muito bem durante a pré-temporada. Então o Lima ele pode fazer essa função, por exemplo, que o Iago vai fazer hoje. Seria ideal para ele, aliás. Seria ideal para o Lima. Ele se sente muito bem ali. Mas creio que, se o Keno se firmar no time titular, ele vai ter que brigar por uma vaga com o Martinelli. É isso que a gente vai observar no decorrer das partidas. E, claro, se todos os reforços ficarem no banco, à exceção do Jorge, vamos ver como eles vão entrar, como eles vão corresponder. E aí, talvez, para a segunda rodada,
a gente já tem mudança. Mas isso é papo para depois. Vamos colocar aqui Paulo Henrique Ganso, falando sobre essa pré-temporada e expectativa também por 2023 e para essa estreia no Carioca. A pré-temporada vai seguir, né? Apesar dos jogos, né, que vão acontecer, mas a gente vai seguir treinando muito forte, se preparando ao longo desse início de ano, né? Para a gente ter uma temporada muito boa junto com o nosso torcedor. Prazer, né? Voltar a disputar a competição, né? O Campeonato Carioca, né? Onde a gente, lá em Volta Redonda, onde a gente foi campeão da Taça Guanabara, tá presente junto com o torcedor. Para a gente vai ser um momento muito bom, um momento de reencontro e que a gente seja muito feliz em 2023. E para falar do adversário do Fluminense, eu chamo o meu amigo aqui, Leonardo Dantas, que vai trazer todos os detalhes do Resende, da equipe do Sul Fluminense, como que o Resende chega para enfrentar o Fluminense. Fala aí, Léo. Oi, Vitor. Oi, pessoal da Rádio Globo, tudo bem? Eu sou Leonardo Dantas e é um prazer estar aqui com as informações do Resende para vocês. O Gigante do Vale, como é conhecido, foi o melhor time de menor investimento na temporada passada. Ficou em 5º lugar, graças à conquista inédita da Taça Rio, aquele torneio curtinho com os times que não chegam até a semifinal do estadual. Esse título deu ao Resende uma vaga na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro desse ano. Com o calendário cheio, foi ao mercado de contratações. São 16 reforços, muito acima da média do que o Resende vinha tendo nas temporadas anteriores. Mas o principal do Resende é a divisão de base. Se tornou um clube revelador nos últimos anos, explorando muito bem a excelente estrutura, a melhor do interior, provida graças a uma parceria com a Pelé Academia e também com o Lyon, da França. 15 atletas do elenco que vai disputar o Carioca desse ano foram revelados em casa. São 10 remanescentes da campanha passada, incluindo alguns desses garotos revelados em Resende. Para o jogo deste sábado contra o Fluminense, o técnico Sandro Sargentin já tem uma escalação provável praticamente toda definida. Jefferson Luiz, o goleiro, que tem sido um paredão nas últimas temporadas. Medina na lateral direita, ele é volante de origem, mas treinou durante toda a pré-temporada como lateral. Joanderson, experiente zagueiro, Iago Cunha e Kevin Lucas. Kevin Fraga, Giovani, meia experiente com rodagem pelo futebol do Nordeste, e Zizu, remanescente da temporada passada também. O trio de ataque é um grande destaque. Igor Bolt está retornando de um empréstimo ao Voltaço, foi um dos grandes destaques do ano passado, joga bem aberto, é muito insinuante, com muita velocidade, como o apelido sugere. O experiente Léo Itaperuna e Vinícius Balotelli. Esses dois últimos fizeram uma boa dupla no Cascavel, que fez uma temporada interessante no Paraná no ano passado. Para encerrar, uma curiosidade. O Resende está estreando um mascote esse ano. É o Lobo Guará, chamado de Rei Zende. Abraço, bom carioca. Valeu, Leonardo Dantas, muito obrigado, irmão. Tamo junto, vamos falar de arbitragem já pra gente ir fechando esse pré-jogo. Apita a partida Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima e Rafael Carlos Tavares. Esse é o trio de arbitragem para este confronto. A bola rola às 4 da tarde, lá no Raulino. O Yuri apitou 2 jogos do Fluminense na história, um em 2021, vitória do Fluminense sobre o Boa Vista 2-0, e ano passado justamente a goleada de 4-0 sobre o Resende na final da Taça Guanabara, que valeu o título da Taça Guanabara, na verdade. Então, enfim, tomara que dê sorte novamente contra o Resende, tomara que faça uma boa arbitragem aí o Yuri. Lembrando que a federação falou que quando a gente tivermos lances polêmicos, a federação vai disponibilizar um vídeo explicando os lances. Eu estou muito curioso para ver isso. Bom, transmissão na Rádio Globo, na Rádio CBN, estarei lá como sempre, no Futebol Globo CBN, com Edson Mauro, com Heraldo Leite, e na sequência, live aqui no canal do Lessa, assim que encerrar a transmissão na Rádio Globo, na Rádio CBN, com Alexandre Vasconcelos, com o Renan Reis do Laranja e com a Nina Lessa. Então uma super live para a gente estrear essa temporada aí, analisando, tomara, uma vitória do Flu, começando com o pé direito 2023. Valeu, galera, até mais tarde, tamo junto.